A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos começando agora um curso especial sobre o livro do profeta Neemias. Este é um estudo que nós vamos levar por várias semanas, durante as segundas-feiras, e faremos realmente um trabalho específico em relação a observar algumas coisas que neste livro encontramos. Por exemplo, a visão teológica, uma interpretação sucinta do texto, e também estaremos observando algumas coisas específicas em relação à etimologia, significados e projetos, e naturalmente um desafio que isso nos apresenta, que nos convida a um estudo mais aprofundado. Neemias, em sua visão histórica, ele participa de uma reconstrução da cidade de Jerusalém. Uma reconstrução não somente da cidade, mas também do templo, bem como dos muros da cidade. Muros estes que haviam sido destruídos, templo este que havia sido destruído quando Nabucodonosor e o exército dele invadiu Jerusalém e levaram os judeus cativos no exílio. Aí então, foi mais ou menos em 575, o momento em que o exército invadiu Jerusalém, e então os muros foram destruídos, o templo foi destruído, as casas foram também destruídas, e ficou por mais de 100 anos essa situação desagradável, situação triste. Em mais ou menos 440 ou 450, eu estou dando algumas datas que não são 100% precisas, pois os historiadores, por exemplo, colocam o livro do profeta Neemias entre os 425 a 475. Então, historicamente, a data não se pode fixar 100%. Mas, quando Neemias começa a fazer o trabalho de uma reconstrução, Neemias sucede em grande parte e acompanha também o trabalho de Esdras. Esdras queria fazer um trabalho em relação à reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, a reconstrução da cidade, mas Esdras não possuía essa orientação, essa capacidade de um administrador, de uma pessoa que fosse realmente aquela que vai reestruturar todas as coisas, pois ele era um sacerdote, ele era um escriba. A função dele era uma função mais espiritual. Se precisava de alguém que tivesse uma visão em termos administrativos, em termos materiais e em termos que pudesse conduzir o povo a um encontro, a um compromisso, já havia voltado com um bom número de pessoas para Israel, mas não foram todos os que retornaram quando o rei Artaxerxes decide então dar a liberdade e entregar os tesouros que haviam sido levados por Nabucodonosor para a Babilônia, e fazer com que as pessoas voltassem para o seu país e adorassem o seu Deus. Não voltaram todos de uma vez, foram voltando aos poucos, em pequenas quantidades, em pequenos números. Com Esdras foi um bom número. Logo depois, com Neemias, vai uma outra quantidade de pessoas. E esses que voltaram, chegaram e encontraram uma cidade totalmente destruída quando voltaram com Esdras. E quando há uma caravana que está retornando de Jerusalém para a Pérsia, para Susa, entre esses está o líder da caravana, que é irmão de Neemias. E este irmão de Neemias conta para ele a situação que estava sucedendo em Israel.
contou a dificuldade econômica, a dificuldade política, a dificuldade social e principalmente a dificuldade espiritual, religiosa. Aí então, Neemias se comove profundamente. Neemias recebe um impacto muito forte na sua vida, porque, muito embora ele não tinha muita história em relação a Israel, mas ele amava seu povo, a terra de seus pais, a terra dos seus antepassados. E ele sente um impacto muito forte com a história que lhe é contada. Isto está no capítulo 1 de Neemias. Não vamos fazer leitura porque você já tem possibilidade de ler o texto. São poucos versículos do capítulo 1. E então aí poderia, nós ganhamos mais um tempinho. Agora, o que chama muito a atenção em relação ao texto é o tipo de oração que Neemias faz quando se posiciona diante de Deus. Neemias, em sua oração de tristeza, de preocupação, em sua oração de desespero, poderíamos dizer, Neemias ora ao Senhor e faz colocações que são muito interessantes. Ocasião esta que leva Neemias a uma, diríamos, uma comunicação mais profunda com Deus. Dos versículos 5 a 11, Neemias ficou muito perturbado pelo relatório que lhe foi passado e procura conforto em duas áreas. Primeiro, no jejum, e segundo, na oração. Isso está do versículo 5 até o versículo 11. Quando ele entende que realmente a situação é crítica, é caótica, ele se preocupa profundamente e começa a jejuar, que é um dos meios muito interessantes no mundo espiritual. Algumas pessoas, alguns ministros modernos, querem dizer que a igreja já não precisa jejuar porque Jesus já jejuou por nós. Dizem que a igreja não precisa orar porque Jesus já orou por nós. Então ele conseguiu e alcançou todas as bênçãos para nós. E nós, como filhos mimados, teríamos que só pedir ao Senhor e Deus vai fazer tudo. Tudo bem. Se eles entendem assim, poderia eu dizer melhor para eles. Mas Neemias, quando viu esta situação crítica, ele entrou no jejum e entrou na oração. A sua oração revela muito sobre si mesmo como um homem de oração. E na oração de Neemias, eu posso fazer 4 grandes divisões, poderíamos dizer. A primeira, ele dirige a sua oração para o grande e incrível Deus que guarda a sua aliança de amor. Isso está no versículo 5. Começa ele reconhecendo a grandeza de Deus, o poder de Deus, e também reconhecendo que Deus guarda a sua aliança, seu pacto, seu concerto com seu povo. Muito embora o povo se esqueça de Deus, Deus não se esquece do seu povo. Interessante que Neemias começa reconhecendo isso e falando para Deus: Deus, o Senhor é incrivelmente poderoso, o Senhor é o Deus misericordioso, Deus que guarda a aliança com seu povo, e foi feita uma aliança de amor. Neemias não precisava fazer esse tipo de oração. Logo depois vamos ver a importância de uma oração quando é dirigida a Deus e reconhecemos o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania e as suas sábias decisões. O segundo ponto da oração de Neemias é: ele ora fervorosamente para si e para ou pelos outros, confessando humildemente os pecados contra as leis de Moisés. Isso está no verso 5 a 7. Nesta oração
poderíamos chamar de oração intercessória, Neemias não fica distante. Neemias não somente está intercedendo pelo povo, mas também está reconhecendo ele mesmo, ele próprio, seus pecados, por ter se afastado do Senhor, por ter esquecido alguma coisa que está determinado na lei do Senhor. E ele, em sua oração, pede tanto por seu povo quanto por ele, reconhecendo que realmente o povo errou. Muito embora na primeira parte da sua oração ele reconhece a fidelidade de Deus para com a aliança, mas na segunda parte da sua oração ele reconhece a infidelidade do povo, incluindo ele também com a aliança do Senhor. A terceira divisão da oração de Neemias, Neemias confia implicitamente nas promessas de libertação de Deus. Isso está nos versos 8 até o verso 11. Ele confia plenamente nas promessas de libertação de Deus. Alguém poderia dizer, será que Deus precisa que uma pessoa lembre a Deus que Deus tem poder, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus tem poder para cumprir as promessas e fazer o melhor para o seu povo? Deus não precisa. Mas como é importante quando se reconhece e se declara o poder, a autoridade, a misericórdia e a bondade do Senhor. E em quarto lugar, observando a oração de Neemias, ele baseia a sua oração na palavra de Deus, como entregue por meio de Moisés. Sua oração é um belo exemplo de levar Deus em sua palavra. E aqui eu quero fazer uma pequena observação em relação à oração. Às vezes, quando fazemos as nossas orações, somos um tanto egoístas, egocêntricos. E quando começamos a orar, a primeira coisa que fazemos, Deus, eu preciso da tua ajuda, da tua graça, da tua bênção, da tua unção. E começamos a fazer uma longa lista. Começamos a apresentar a Deus todos os nossos projetos e as nossas necessidades. Não está errado apresentar os problemas a Deus, não. Mas a oração, poderíamos dizer que a oração deve ter a sua simetria, sua forma concatenada. Concatenada é encaixar bem. É como uma engrenagem que vai trabalhando, vai se posicionando da maneira correta. É bem melhor quando nós reconhecemos a grandeza de Deus. Aliás, é bem melhor quando começamos as nossas orações reconhecendo a autoridade, a grandeza, o poder, a soberania, o amor, a grande misericórdia de Deus. Deus não precisa que nós façamos isso, mas é muito mais importante quando nós declaramos com nossos próprios lábios, com nossas próprias palavras, a grandeza, o poder, a autoridade, a soberania e a misericórdia do Senhor. Isso nos faz entender também que nós somos limitados. E por outro lado, isso nos dá a entender que nós não somos a peça mais importante de todo o jogo. Que às vezes pensamos que o mundo tem que girar em torno de nós. Porque eu preciso, porque eu tenho necessidade, porque eu tenho fé, porque eu sou filho, porque eu quero, porque Deus é meu Deus. Pensamos que o mundo está girando ao nosso redor. Nós não somos o centro do mundo. Nós não somos a parte mais importante de tudo isso. Somos simplesmente instrumentos de Deus, servos de Deus, filhos de Deus. A grandeza não é nossa, é do Senhor. E quando entendemos isso, quando em nossas orações apresentamos uma visão de humildade, de reconhecimento da grandeza e do poder de Deus, as coisas começam a mudar na vida do cristão. Porque geralmente as orações são simplesmente apresentadas no imperativo. Sempre estamos dando ordens a Deus. Como se Deus fosse nosso empregado, como se Deus fosse nosso filho, como se Deus fosse inclusive o nosso escravo. Mas não é por aí. Tiago diz, humilhai-vos perante a potente mão de Deus. E o verbo humilhar é bem diferente na prática do que impor, do que obrigar,
do que pressionar, do que mandar. Há uma pequena diferença aí. Uma outra coisa que encontramos neste livro e no capítulo 1 é que Neemias, nessa intenção de querer fazer a obra do Senhor, em sua oração também fala com Deus, dando, por que não, uma orientação, não a Deus, mas dando uma orientação para si mesmo e apresentando esse seu desejo perante o Senhor. Neemias, em sua oração, diz: Senhor, permita que esse homem, ele se refere ali, então, em uma forma indireta, quando se refere a esse homem, está se referindo ao rei, para que esse homem me autorize, para que esse homem me dê condições de poder fazer a tua obra. Quando estamos orando ao Senhor em projetos, em propósitos, pensamos e colocamos tudo isso diante de Deus na visão de que as coisas comecem a ser melhoradas, trabalhadas, comecem a ser direcionadas da maneira correta. E é muito interessante quando observamos essa mania de grandeza, essa mania de grandeza, né? Acabo de ver aqui uma mania de grandeza. O dono da casa coloca uma cadeira específica para um irmão e o cachorrinho vem, senta e deixa o irmão em pé. Então, como dizendo, eu sou o filho da casa. Mania de grandeza. E o cachorrinho é daqueles projetos de cachorro, pequenininho. Então, vou apresentá-lo aqui. O Rock. Este é o que tem mania de grandeza. Muito bem. Tchau, Rock. Vai para o seu lugar. Então, no versículo 1, temos algumas coisas que estão sendo apresentadas em relação às palavras de Neemias, filho de Acalias. Nenhum outro livro histórico começa desta maneira, e podemos considerar melhor a introdução da cláusula pela consideração de que Neemias foi originalmente anexado a Esdras. Aqui já está a visão dos dois livros, Neemias e Esdras, que realmente tem diríamos, uma semelhança de trabalho, porque Esdras vai apresentar uma lista de exilados que foram para Jerusalém. Depois Neemias também vai apresentar uma outra lista. E essas duas listas comparadas, há alguns nomes que estão aparecendo, mas outros não. Agora, no verso 2, Anani, um dos meus irmãos, quando entrega a informação para Neemias. No verso 3, o muro de Jerusalém também está quebrado. No verso 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. No verso 5, e disse: eu imploro. No verso 6, tanto eu quanto a casa de meu pai pecamos. No verso 7, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o julgamento, as ordenanças da lei. Esta colocação em relação à oração de petição, de que Deus interceda, de que Deus faça alguma coisa, e a pessoa se coloca dentro dessa situação, diz: eu e meus pais pecamos. Isso mostra a humildade de um homem de Deus. Isso mostra a preocupação de querer alcançar uma bênção maior. Isso mostra que o instrumento de Deus não está ficando distante da situação do povo. Essa é uma das características maravilhosas na vida de um líder, porque muitas vezes alguns líderes chegam a pensar que pelo fato de serem líderes, eles não erram,
Alguém poderia dizer: o líder não peca, o líder comete erros. O líder não peca, o líder às vezes se equivoca. Mas não é por aí. João escreve que se alguém disser que não pecou, está errado, porque todos pecamos. Vamos à segunda parte deste capítulo, segundo ponto. Significado de nomes que aparecem no capítulo 1. No capítulo 1 temos alguns nomes, por exemplo, Neemias. Neemias significa Jeová conforta ou anima. Temos Acalias, que é o pai de Neemias, aquele a quem Jeová ilumina. Que bonitos esses dois nomes. O pai significa aquele a quem Jeová ilumina. O filho significa Jeová conforta. E temos o nome de Quisleu, que é o mês. E Quisleu tem por significado sua confiança. É o 9º mês do calendário, correspondente ao nosso novembro, dezembro. Também temos a palavra Susan. Algumas Bíblias traduzem Suzan. E esta palavra Suzan ou Susa significa lírio. Susa era a residência de inverno dos reis persas. Situada esta cidade às margens do rio Ulai. No versículo 2 temos os nomes Anani, que é gracioso, irmão de Neemias. Judá, que é louvado, ou então louvar a Deus. Jerusalém, aqui neste caso se entende como ensino de paz. Mas também Jerusalém, no seu significado, é cidade da paz. Porque Jerus é a palavra hebraica para a cidade. E Shalaim é paz. Então, Jerusalém em hebraico é Jerusalém. Jerus, cidade, Shalaim, paz. Cidade da paz. Também se entende por ensino da paz, vida de paz e assim por diante. No versículo 6 temos a palavra Israel. Deus prevalece. Também se entende por povo de Deus, ou pessoa de Deus, ou homem de Deus. Porque Ish é a palavra hebraica para homem, Ra, pertencente a, e a palavra El, que seria o sufixo, é Deus, homem pertencente a Deus. No versículo 7 temos a palavra Moisés, que também todos entendem que significa tirado ou extraído das águas. Temos aqui algumas pessoas, a irmã Yara, obrigada, pastor Joey, a irmã Liliane. Irmão, no final da aula teremos um espaço. Muito bem. Rodrigo Sartório, Asaf, Deus se apoderou. Tem mais? Tem outras pessoas. A irmã Silamar, sejam todos bem-vindos. Rodrigo Sartório, graça e paz. Betty Rangel, Deus abençoe. A paz, pastor Pedro, saudades. Eliel Teixeira, pastor Eliel, que bom ouvi-lo, disse. Outra vez, meu caro pastor Pedro. Pastora Gilvana de Souza Melo, a paz do Senhor, povo de Deus. A paz, amada de Deus. E logo depois temos outros irmãos também. Antônio Gonçalves, hermosa bendição. Amém. Deus te bendiga, Antônio. Tem uma pergunta para o senhor aí do Rodrigo Sartório. Rodrigo Sartório. Asaf, Deus se apoderou. Muito bem. Vamos para o terceiro ponto. Neste terceiro ponto tem duas coisas que eu quero observar. Uma está no verso 3. Perguntou se Asaf significa aquele que Deus apoderou. O Rodrigo perguntou. Ou não? Asaf? Asaf. Se é isso que significa. Sim. Duas coisas que quero observar. A primeira está no versículo 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio
estão em grande miséria e desprezo. Quando estas coisas acontecem, quando se transmite um relatório, quando se transmite uma notícia, há realmente um impacto muito grande. Os restantes que não foram levados para o exílio estão em grande miséria e desprezo. Quando a cidade de Jerusalém foi invadida, e se termina aí então o reinado, o povo é levado para o cativeiro, mas deixa-se na cidade uma pequena quantidade de pessoas. E o rei vai trazer pessoas de outras cidades para povoar o lugar. Os que ficaram em Jerusalém eram pessoas idosas, pessoas doentes e algumas pessoas camponesas, que de uma certa maneira estariam ajudando para melhorar a situação do governo, não se levantar contra a autoridade, porque deixou só pessoas idosas e pessoas doentes e pessoas que trabalham no campo, e levou o melhor para o reinado. Quando Neemias recebe essa informação, o impacto ainda é maior, porque havia dois povos. Aqueles que retornaram para a cidade voltaram com ideias, com projetos, com grandes expectativas, mas quando chegam na cidade, os muros estão derrubados, as casas estão destruídas, o templo também está derrubado, e a situação emocional do pessoal que ficou nessa cidade era das piores. Essa informação que é dada para Neemias gera um impacto muito grande na sua vida, uma tristeza, por isso que ele começa a jejuar. E aqui é uma coisa interessante: o jejum para o povo judeu, o jejum representa não somente uma situação de grande aflição, de grande problema, de grande tribulação, mas também representa a única, ou então a última saída, a última, diríamos, oportunidade que a pessoa tem de se posicionar diante de Deus e alcançar a misericórdia de Deus. Ou seja, depois de esperar, depois de confiar, depois de entender, depois de batalhar, depois de orar, depois de planejar muita coisa, e quando já não tem mais nenhum recurso, quando não tem mais nenhuma saída, a única coisa que resta é o jejum. O jejum e o sacrifício, que seria a humilhação total, da pessoa se curvar totalmente diante de Deus, chorar e orar. Então, Neemias foi tocado dessa maneira, de uma maneira profunda, por causa desse grande problema. Agora, me chama a atenção uma coisa que para muitas pessoas poderia não ter algum significado, algum sentido. Neemias não estava precisando fazer alguma coisa para aparecer. Neemias não estava querendo ser o salvador da pátria. Neemias não estava precisando de uma postura, uma posição melhor. Não, ele não estava batalhando por isso. Neemias era um homem de confiança do rei. Não era o único copeiro. A função dele era ser copeiro do rei. Naquela época era um cargo de muita confiança, porque os reis eram envenenados facilmente. E havia alguém que toda a comida e toda a bebida que fosse ser servida ao rei teria que passar por essa pessoa. Se é uma água, se é uma bebida, se é um vinho, a primeira pessoa a provar é o copeiro de confiança do rei. Então ele prova. Se não aconteceu nada com ele, então pode servir para o rei. Agora, se tiver veneno, o primeiro a morrer é o copeiro.
era um cargo de confiança naquela época. Interessante que o hebraico não coloca a forma definida, o artigo definido, dizendo ele era o copeiro. Não, ele era copeiro do rei. Porque significa que não era o único. Havia outros copeiros também. Mas era um cargo de confiança. Porque ele poderia chegar no palácio, ir para qualquer lugar, inclusive estar ao lado do rei. Coisa que nem os generais poderiam fazer isso se não fossem chamados. Mas o copeiro não precisava ser chamado, ele tinha que estar ao lado do rei para assisti-lo em qualquer momento. E em face a essa aproximação de Neemias com o rei, foi quando de repente o rei notou que Neemias estava um pouco triste. Diz: você está triste, o que houve? O que aconteceu? Me conte. E Neemias disse: Senhor, meu povo, o povo de meu pai, dos meus parentes, está sofrendo, porque os muros estão destruídos, as casas foram derrubadas, o templo está totalmente destruído, e eu gostaria de ir lá para poder reestruturar tudo isso, reedificar tudo isso. Se o Senhor me desse carta, se o Senhor me desse autoridade, eu iria lá para fazer esse trabalho. E tamanha era a confiança que o rei tinha sobre essa pessoa, que lhe deu cartas, lhe deu credenciais e lhe deu inclusive ordem para cortar madeira do jardim, que era o jardim do rei, para ocupar a madeira que for necessária para reconstruir o templo e a cidade. Ou seja, era um homem de muita confiança. Era um homem de muita ligação com o rei. Ele não precisava fazer isso. Não precisava sair do palácio para ir até uma cidade, enfrentar problemas, enfrentar dificuldades, fazer uma longa viagem para não ganhar absolutamente nada. Mas isto me chama muito a atenção. Quando há um homem, e quando digo homem também estou falando mulher, quando há uma pessoa, um ser humano, uma pessoa, um servo, uma serva de Deus, que tem o seu coração voltado para o Senhor e para o povo do Senhor, não vai pensar duas vezes quando aparecer uma necessidade. Não vai pensar duas vezes quando houver um problema em relação ao povo de Deus. A pessoa vai se voltar e vai se entregar com corpo e alma, não somente para aparecer. Neemias primeiro se posicionou diante de Deus, chorou, orou, jejuou, se entristeceu. Essa é a postura certa. A postura certa de uma pessoa que confia no Senhor e que quer fazer as coisas como agrada ao Senhor. Verdade é que quando agradamos ao Senhor também não agradamos a todas as pessoas. Mas não há que se preocupar com isso. Jesus, que era o homem perfeito, não conseguiu agradar a todos. Quanto mais eu. Então Jesus falou: se fizeram com a vara verde, quanto mais com vocês, rama seca. E é uma grande verdade. A segunda observação que quero fazer nesta terceira parte está no versículo 4. E uma frase que diz, aliás, uma oração: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, jejuei e orei a Deus. Não define aqui, não fala quantos dias ele jejuou, se assentou, chorou, orou a Deus. Naturalmente eu entendo que ele não ficou vários dias sentado. Mas ele se posicionou diante de Deus para clamar, para buscar, para pedir, para se abrir com Deus. Tem alguma pergunta que tenha aparecido até agora? Até agora nenhuma pergunta. Muito bem.
significa que estamos indo bem, né? Eu sempre falo que quando ninguém pergunta nada é porque todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. A teologia de Neemias é a quarta colocação do dia de hoje. Não é a teologia do livro total. Irei capítulo a capítulo. Uma visão panorâmica do livro. O livro de Neemias é um testemunho pessoal sem arte e uma confissão teológica dinâmica. Este livro une habilmente a experiência subjetiva de um homem profundamente consciente da liderança de Deus em sua vida, com as grandes verdades objetivas que Deus revelou não apenas para um líder dotado, mas a todos os seus povos crentes. E aqui então vamos apresentar alguns temas que Neemias coloca no capítulo 1. Primeiro, ele vai reconhecer: Deus é universalmente soberano. A frase que Neemias usa, Deus dos céus, isso está no capítulo 1, versículos 4 e 5. Também aparece em outros capítulos esta mesma frase. Esta frase é usada por Neemias como uma desculpa dramática em uma cultura totalmente pagã. Além disso, não só a soberania de Deus abre o caminho para aqueles que honram a Deus, mas também frustra os projetos daqueles que se opõem a Ele. Que interessante isto. O problema pode aparecer, a dificuldade pode ser muito grande, mas se há uma confiança plena em Deus, a situação pode ser negativa, pode ser contrária, como este livro nos mostra, mas com certeza Deus dará vitória, porque aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. Assim como o salmista diz: assim como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim está o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Uma segunda coisa que Neemias vai falar em termos teológicos neste capítulo 1, Neemias usa a frase: Deus é absolutamente santo. Deus precisaria que alguém dissesse: Senhor, o Senhor é o Deus santo? Não, porque Ele é santo. Mas que bom quando sai dos nossos lábios reconhecer que o nosso Deus é santo. Neemias estava determinado a fazer todas as coisas por reverência a Deus. Essa profunda reverência e admiração pelo caráter de Deus produziu em Neemias humildade, contrição e paixão pela busca da justiça. Outros apresentaram respostas semelhantes. Neemias fala isto no capítulo 1, versículos 3 e 4. Quando reconhecemos a santidade de Deus, também entendemos que precisamos estar mais perto dele, porque quanto mais próximos, mais perto chegarmos de Deus, mais santificação receberemos da parte dele. E quanto mais perto estamos de Deus, mais longe estamos do mundo, mais distantes estamos do mundo. Uma terceira visão teológica neste capítulo 1. Deus é compassivamente misericordioso, gracioso, bom e perdoador. Frequentemente esses atributos divinos são lembrados durante os tempos de oração e confissão. Isto acontece no capítulo 1, versos 8 e 9. Reconhecer que Deus é misericordioso, é compassivo, gracioso, perdoador, é quando se entende que alguma coisa foi cometida, que algum pecado foi feito, e que há uma declaração aberta, um reconhecimento total do erro, da falta. Eu acho interessante quando Paulo, em sua declaração, que para mim é uma das declarações mais profundas de Paulo, quando diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo da morte, do pecado?
E eu sempre falo que se a carta de Paulo aos Romanos terminasse no capítulo 7, nesse versículo que ele fala, miserável homem que eu sou, a carta aos Romanos não seria a magna carta, a magna declaração da grandeza de Deus, porque o grande apresentador, o grande Paulo, estaria terminando seu livro, sua carta, ou então sua súmula, dizendo, miserável homem que eu sou. Há uma pergunta aqui. Antônio Gonçalves Salinas. Pastor Quesada, ¿era Nehemías necesariamente eunuco por tener cercanía al rey, lo cual era de costumbre rodearse de eunucos para evitar la infidelidad? Agora faz a pergunta em português. Faz o português agora. A pergunta é se Neemias teria que ser obrigatoriamente eunuco por estar próximo do rei, e então nessa proximidade haveria uma visão mais de segurança. Não, a Bíblia não fala a esse respeito. E até porque a função de eunuco era uma outra função. A função do eunuco deveria ele cuidar das mulheres do rei. Ele estaria preocupado numa outra área do palácio, e não necessariamente neste caso, porque o copeiro poderia bem, muito bem, ser casado e não ter dificuldades. Não se fala nada a respeito. Quero eu acreditar que não. Agora fala espanhol pra ele. Como? Ele entende português? Entende. Não, ok. Alguma outra pergunta? Depois. Aqui alguma pergunta? A pessoa ali está com pergunta para fazer. Não? Vilma Dias diz, é um privilégio este momento para mim aprender a palavra de Deus com o querido pastor Quesada. Amém. Somos nós os privilegiados. Vamos convidar outras pessoas que na próxima semana, na próxima segunda, teremos a continuação deste... Alexandre de Souza também agradece pelo convite de estar participando da aula hoje. Amém. Deus abençoe. Em quarto lugar, na visão teológica do capítulo 1 de Neemias, Deus é excelente, incrível e excepcionalmente poderoso. Que lindo é quando na oração de um servo, de uma serva de Deus, aparece esta frase: o meu Deus é poderoso, o meu Deus é grande, meu Deus é soberano, meu Deus pode todas as coisas. O meu problema pode ser muito grande, mas no momento que eu declaro com meus próprios lábios, e eu acho interessante quando o salmista disse, em português aparece uma redundância na parte gramatical, quando o salmista diz, clamei eu com a minha voz e Deus ouviu o meu clamor. Não precisaria usar essa redundância, clamei eu, porque o verbo clamar, quando diz clamei, já se coloca a primeira pessoa, do singular. Mas ele diz, clamei eu, com a minha voz. Não precisava de ser com a minha voz. Mas ele coloca essa redundância, clamei eu com a minha voz e Deus ouviu o meu clamor. É o que acontece, não acontece muito agora nos dias modernos. Um certo irmão um dia disse, pastor, tem muitos irmãos 6 horas. Eu disse, irmão, 6 horas? 6 horas? Irmão, 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Ou seja, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Tem muito crente que gosta aí de carona na oração. Mas o salmista diz, clamei eu com a minha voz e Deus ouviu o meu clamor. Quando dos nossos lábios sai a expressão, meu Deus é poderoso, meu Deus tem toda a autoridade, meu Deus faz coisas grandes e maravilhosas. Meu problema pode ser grande, mas quando eu declaro que meu Deus é maior, meu problema diminui. Não é porque meu problema vai diminuir simplesmente porque eu declaro, não. Porque na minha mente, na minha consciência, passo a entender que maior do que o meu problema é o meu Senhor.
O profeta diz que Deus pesou os montes e os outeiros em balanças. O profeta diz que Deus colocou todas as águas na concha da sua mão. Se entendemos que o nosso Deus é grande, muitos crentes vão parar de choramingar e se lamentar. E o crente vai começar a entender que grande é o nosso Deus. Deus que tudo pode, Deus que tudo faz. É um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus bondoso. Glória a Deus por isso. A confiança de Neemias no poderoso Deus o encorajou em suas tarefas difíceis, muitas das quais foram realizadas em meio à grande oposição. Aqui é uma coisa interessante. Muitos crentes pensam que fazer a obra de Deus não vai enfrentar nenhum problema. É como se Deus coloca um tapete vermelho e o pessoal batendo palmas quando ele passa. Muito bom. É bom pensar isso. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. E em quinto lugar, no capítulo 1, veja, e não estamos fazendo uma exegese, estamos simplesmente uma visão panorâmica. Se tivermos que entrar numa visão mais profunda deste livro, teríamos que estudar pelo menos 6 meses o livro. E bem estudado, bastantes horas, bastante trabalho, porque há muito material. E eu vejo realmente alguns pregadores que não têm conteúdo em suas mensagens. Muitos pregadores que não têm profundidade na sua palavra. Quando a palavra de Deus é tão profunda, tão rica, tão maravilhosa, é necessário conhecer, que Deus possa dar a cada um de nós aquele sentimento que havia no salmista quando diz: oh, quanto amo a tua palavra. O salmista diz: a tua palavra é como lâmpada, é como luz no meu caminho. Abençoados são os que amam a palavra do Senhor. E em quinto lugar, e último por hoje, Deus é fiel às suas promessas de aliança. Isto é algo maravilhoso. Se Deus escolheu alguém para fazer alguma obra, algum trabalho, se Deus prometeu alguma coisa para alguém, se Deus, não um profeta, não uma pessoa, não um ministro, Deus, se Deus prometeu algo para você, Ele o fará. O conceito de aliança serve como base teológica para as orações de restauração e bênção. A palavra hebraica Hesed, traduzida em todo o livro como misericórdia, compaixão, amor firme ou grande amor, significa fidelidade para com a aliança, para com o compromisso. Deus não quebra nunca a aliança com o ser humano. É o ser humano que quebra a aliança com Deus. Isto descreve o afeto especial que o Senhor coloca naqueles em quem Ele está em um relacionamento de aliança. Se nós realmente somos filhos de Deus, Deus nunca nos deixará abandonados. Deus nunca nos desamparará. E se há momentos difíceis, o culpado não é Deus, sou eu. Se há momentos de dificuldades, não é Deus que está por trás dessa história. Não. Sou eu que não estou entendendo bem o seu direcionar. Que o Senhor nos abençoe grandemente. Irmão Rodrigo diz aleluia. Eu também digo aleluia. Glória a Deus por isso. Ana Lúcia da Mata Loubaki. A irmã Ana Lúcia, Deus te abençoe grandemente. Você, sua irmã, sua família, a senhora, sua mãe, mora em nosso coração de uma maneira muito, mas muito especial mesmo. A paz do Senhor. Sou Ana Lúcia Loubaki, filha da Maria da Mata Loubaki. Bom ver o pastor pregando a palavra. A sua família, para mim, para minha família, é importantíssima. Porque foi a primeira família que eu cheguei no Rio de Janeiro.
em 1976. Revela não. Eu não era nem nascido. Alguns irmãos aqui dizem que não era nem nascido. Um grande abraço para a família. E realmente vocês estão sempre no nosso coração. Mais alguém aqui? São várias pessoas. Vilma Dias, obrigada. É um privilégio este momento para mim. Aprender a palavra de Deus. Pastor Quezada. Entrou mais alguém, ó. Jéssica. Sua neta. Sua neta. A minha neta. Deus te abençoe, Jéssica. Um grande abraço. Suas filhinhas estão lindas e maravilhosas. Seu marido também um homem de Deus. Deus abençoe grandemente vocês. Aguardamos vocês aqui, hein? Mais alguém? Muito bem. São várias pessoas que têm entrado em contato. Comunique com outros irmãos, porque estaremos às segundas-feiras, no mesmo horário, participando deste ensino teológico. Se tem alguma pergunta, pode mandar as perguntas que nós vamos responder posteriormente. Glaucia do Japão manda saudações, Deus abençoe grandemente. Missionária Rafaela Chaves. Missionária Rafaela Chaves, Deus abençoe grandemente. Semana que vem será o capítulo 2, que de repente a pessoa quer estudar e quer já trazer as perguntas. Semana que vem nós estaremos estudando o capítulo 2. Se tiver várias perguntas, daremos um tempinho para responder as perguntas que foram apresentadas. Mais alguém? Muito bem, Deus abençoe a todos grandemente, a paz do Senhor. O Rodrigo Sartori está perguntando que hora que começa. 9. Aqui é 6h30. 6h30. No Brasil é 9h30 da noite. Ele falou que tem várias perguntas. Ele tem várias perguntas. Olha, O Rodrigo acho que responde da Jéssica. Sim. ele quer fazer uma pergunta agora? Não, que escreva as perguntas e nós vamos responder depois. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Da Jéssica?